Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente está aqui com um tema que não é lá exatamente inédito na internet, mas que a gente vai tentar trazer com um toque de diferença. Se uma banda ou grupo existe, em algum momento uma carreira solo também vai existir, talvez paralela, talvez só após o fim do projeto, mas é algo que a gente sabe que acontece. E quanto maior o trabalho em grupo foi, maior a expectativa para ver como esse novo capítulo vai ser escrito. Nem todas dão certo, mas algumas várias dão, e outras até superam um projeto que os apresentou no mercado. Dizer que Paul McCartney é maior que Beatles é um pouco arriscado, ou que Harry Styles já superou One Direction também, mas temos aqui alguns exemplos de pessoas que fluíram tão bem em carreira solo que muitos talvez até nem lembrem que nem sempre eles estiveram aí por conta própria. Já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, isso ajuda demais na divulgação. Se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito. Tem sido bem comum o YouTube cancelar algumas inscrições. Se você se inscreveu, olha aí se está inscrito ainda. Se aconchega e vamos lá. Primordial e futurista. É até um pouco difícil saber como introduzir a Björk em algo. A cidadã mais ilustre da Islândia, pelo menos na cultura pop, é quem abre aqui a nossa lista. Um artista de múltiplas faces que nasceu para provocar o mundo, a cada álbum Björk se reinventa, abrindo caminhos que desafiam a norma. Seu primeiro álbum solo, intitulado Debut, saiu em 1993 e desde então ela tem proporcionado experiências imersivas, onde o visual e o sonoro sempre tiveram o mesmo peso dentro do seu trabalho. Amplamente creditada por introduzir o eletrônica, um subgênero da música eletrônica no mainstream, a carreira da Björk está muito além de charts, mas para quem gosta de números, são mais de 30 singles no top 40 das principais paradas mundiais e mais de 40 milhões de álbuns vendidos. Antes do debut, a Björk já tinha tido outras experiências na música, mas pra gente não ficar contando bandas de garagem ou até mesmo grupinhos feitos na vizinhança por diversão, a gente vai focar aqui apenas em grupos que tiveram pelo menos um grande contrato com gravadora, e no caso da Björk, a gente pode destacar o Sugar Cube. Essa foi uma banda de rock alternativo que a Björk liderou de 1988 a 1992. Um contrato com uma gravadora no Reino Unido rendeu o lançamento de 3 álbuns de estúdio. Foi com eles que Björk foi popularmente introduzida ao mundo, mas foi por conta própria que ela se tornou a artista mais bem-sucedida do país dela. Em 1992, o Sugar Cube deu disband, no ano seguinte veio o álbum solo da Björk, e o resto tá aí na história. Vale citar que o Sugar Cube tinha uma pegada bem sarcástica e humorística nas letras deles. A intenção nunca tinha sido durar tanto tempo, mas devido ao inesperado sucesso do primeiro álbum deles e cláusulas contratuais, eles acabaram segurando a banda por 4 anos e lançando esses outros 2 álbuns. Outro artista que também se reinventou muito aí ao longo dos anos foi o Ricky Martin. Em 2018 ele se destacou muito como ator e até recebeu uma indicação ao Emmy pela atuação dele na série sobre o Gianni Versace, mas tudo começou em 1984 no grupo Menudo, quando ele tinha apenas 12 anos. O Menudo foi um fenômeno gigantesco em toda a América Latina, incluindo o Brasil, onde eles chegaram a fazer shows para mais de 130 mil pessoas, conta aí de 0 a 130 mil para ver se é pouco, e um lance em torno deles é que o Menudo era mais uma marca do que um grupo mesmo, vamos dizer assim. Durante a primeira fase deles, o Menudo ficou em atividade de 1977 até 1996, e nisso tiveram aí incontáveis formações, gente entrando e saindo a toda hora, e o Ricky Martin fez parte da formação de 1984 até 1989. Ele teve a sorte de pegar justamente a época em que o Menudo mais explodiu e sair quando o declínio estava começando a bater na porta. Focou primeiro nos estudos e só depois que veio a carreira solo. Antes do boom mundial com seu primeiro álbum em inglês em 1999, o Rick já havia lançado outros 4 álbuns em espanhol, o que não só manteve a popularidade dele na América Latina em alta, mas como expandiu para outros mercados como Europa e Ásia. Mas quando saiu Livre na Vida Louca, foi um sucesso que ele nunca havia experimentado antes. A música foi número 1 em diversos países, ele conseguiu cruzar a barreira do mercado de língua inglesa que ele ainda não havia conquistado, e quando seu 5º disco foi lançado, foram mais de 660 mil cópias nos Estados Unidos, apenas na primeira semana, sendo a estreia mais bem-sucedida por um artista hispânico na Billboard até então. Ricky Martin é um dos artistas latinos mais bem-sucedidos e estáveis da história. Até hoje os clipes que ele lança estão aí pegando 1 bilhão de views aqui no YouTube, mas fora da América Latina, só quem for muito fã vai saber que ele veio de um grupo teen. Quando o N5 acabou, já estava bem claro qual dos 5 garotos ia ter um futuro promissor no universo pop. Alguns quiseram apostar no Jay-Z, Lance Bass também teve ali uma pequena torcida, mas o chute da maioria foi em quem de fato se concretizou, Justin Timberlake. Vencedor de 10 prêmios Grammy,
4 Emmys, 7 American Music Awards, 11 VMAs, entre diversos outros, desde que ele deu o pontapé inicial na sua carreira solo em 2002 com o disco Justified, Timberlake lançou apenas 4 álbuns nesses 18 anos, mas foi aí o suficiente para ele vender mais de 32 milhões de discos, quase 60 milhões de singles e acumular um total de 520 indicações em premiações, das quais ele venceu quase 200. Isso pode até parecer um pouco banalizado, porque hoje em dia no Twitter os portais adoram enaltecer esse número de prêmios que pessoas X ou Y ganham. Mas aqui a gente está falando de premiações de peso e reconhecidas mundialmente. Assim como o Rick Martin, durante esse meio tempo a atuação foi uma área onde o Justin foi bastante ativo e onde também ganhou bastante reconhecimento, participando aí de vários blockbusters que, entre outros, a gente pode destacar Professora Sem Classe, A Rede Social e Amizade Colorida. Da bolha teen que surgiu ali na segunda metade dos anos 90, Timberlake é um dos poucos que conseguiu se manter relevante na indústria até hoje, bem como o nosso próximo exemplo, Beyoncé. Não ia fazer sentido nenhum em um vídeo como esse não citar uma das maiores artistas das últimas anos 90, 2000, 2010, 3 décadas, uma das mais consolidadas de todos os tempos e que não mostra aí nenhum indício de que vai perder esse reinado tão cedo. Mas como por aqui a gente já tem tudo detalhado minuciosamente em várias partes, para entender melhor como Beyoncé chegou até aqui, eu vou deixar na descrição o passo a passo dessa trajetória. Tem vídeo só sobre o Destiny's Child, outro só da época em que ela estava começando a se estabilizar como artista solo, e outro só do auto-intitulado Beyoncé pra frente, que foi quando começou aí essa época em que tudo que ela lança se torna um evento. Beyoncé é tão gigante que até por aqui a gente precisou dividir em partes para tentar fazer jus a tudo que ela já fez e conquistou ao longo desses anos. E pegando esse gancho, uma pessoa aqui no Brasil cuja carreira se moldou de forma bem similar, e nisso tanto antes quanto depois, Ivete Sangalo e Banda Eva conquistaram o Brasil no início dos anos 90, mas era ali apenas o início da trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira. A Banda Eva já existia antes da Ivete assumir os vocais. Antes dela, grandes nomes do axé como Luiz Caldas, Daniela Mercury e Durval Lelis passaram por lá quando ela era ainda apenas um bloco de carnaval, mas em 1993 rolou a combinação perfeita, e ao mesmo tempo que Ivete ajudou a Banda Eva a ser o sucesso que ela foi, fazer parte da banda também foi uma peça fundamental no início da carreira dela. Ivete ficou na Banda Eva até o começo de 1999, no mesmo ano já veio seu primeiro álbum solo, onde logo de cara teve hits como Canibal e Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, e de lá pra cá já foram aproximadamente 20 milhões de álbuns vendidos no Brasil. Hits, então? É até difícil escolher um ou outro pra mencionar aqui. Ivete, no entanto, não foi a única diva do axé a estrear em uma banda antes de trilhar o seu caminho solo. Os exemplos são vários, na verdade, mas outra que a gente pode destacar aqui é a Cláudia Leite. Desde 2001, à frente do Babado Novo, a carioca Cláudia Leite teve uma estreia bem fresh no mercado nacional, emplacando hits como Bola de Sabão e Doce Desejo. Uma lembrança que eu tenho dessa época em que o Babado Novo aconteceu é que a Cláudia também fazia muito sucesso com regravações de outras músicas, tanto nacionais quanto internacionais. Amor Perfeito, De Janeiro a Janeiro, Dire Maker e até mesmo Estou Aqui da Shakira foram aí alguns covers que fizeram bastante sucesso na voz dela. Entretanto, Claudinha conquistou um público ainda maior após dar o pontapé inicial em sua carreira solo em 2007 com Extravasa, música que se tornou a mais tocada do ano no Brasil. E diferente da Banda Eva, que mesmo após a saída da Ivete conseguiu se manter bem com outros vocalistas, o Babado Novo é uma banda que eu sei que tá por aí até hoje, mas que pelo menos eu nunca mais ouvi falar. Duas divas que têm muito mais em comum do que a gente pensa, Tina Turner e Cher desfrutaram de um bom sucesso em duplas com seus respectivos maridos, mas a assinatura de cada uma foi deixada por elas mesmas. Foi nos anos 60 em que Sonny and Cher e Ike and Tina alcançaram sucesso na música, e foi nos anos 70 que os dois casais se separaram, e a partir daí cada uma foi brilhar por si só. Enquanto a Cher já ultrapassou a casa dos 100 milhões de cópias vendidas, a Tina foi ainda além e tem vendas estimadas em 200 milhões, sendo aí ambas duas das mulheres mais bem-sucedidas na história da música. Um dos produtores mais requisitados da atualidade e um dos principais hitmakers da última década, Pharrell Williams tem no seu currículo não um, mas 2 projetos em grupo, mas que nunca foram tão populares quanto seu nome solo. Em 1998, com o quarteto Neptunes, o americano ganhou pela primeira vez a atenção na grande mídia, mas o primeiro álbum de estúdio que ele lançou só veio sair em 2002, quando ele e o produtor Chad Hugo formaram o N.A.R.D. Eles continuam juntos aí até hoje,
o último álbum solo do Pharrell saiu em 2014, enquanto o último da dupla é de 2017, mas seja como a voz por trás de hits como Get Lucky ou Happy, ou produtor vencedor de 13 Grammys, é inegável que Pharrell tem uma marca muito mais forte por conta própria. O Fifth Harmony foi uma das principais girl bands da última década. Nos Estados Unidos e no Brasil foi a que mais deu certo, mas com aquela administração que elas tinham ficava difícil do negócio ir pra frente, né? Elas tiveram hits, venderam milhões, foi uma banda que conseguiu deixar sua marca. É difícil dizer que a Camila já conseguiu superar tudo que a banda conquistou, mas fatos são fatos, números são números, e sozinha ela já conseguiu chegar em lugares que ela nunca conseguiu com a banda. O Fifth Harmony nunca teve uma música em número 1 na Billboard, Camila já tem 2. O grupo nunca recebeu uma indicação ao Grammy, Camila já foi 3 vezes indicada. A carreira solo da Camila permitiu com que ela explorasse novos horizontes, proporcionando a ela, entre outros, uma vitória na categoria Gravação do Ano no Grammy Latino do ano passado, pela parceria dela com Alejandro Sanz em Mi Persona Favorita. Talvez o mais justo nem seja dizer que Camila é maior que o Fifth Harmony, talvez nem seja esse o caso. Mas, como o tema do vídeo é aqueles que se deram melhor em carreira solo, sozinha ela conseguiu alcançar metas que nunca foram possíveis com a banda. Por ser um caso recente, eu acho que muita gente aí vai usar aquela cartada do daqui a 20 anos, mas considerando que o tempo em que o Fifth Harmony teve em atividade já é quase o mesmo em que a Camila está em carreira solo, colocando os dois na balança. É louco porque depois que acaba e só fica na lembrança da gente, parece que durou tanto tempo, né? Parece até que foi ontem esse dia aqui. Fifth Harmony! Eu sei que muita gente aí questiona a popularidade da Camila, mas ser a quarta artista mais ouvida do Spotify atualmente, com quase 60 milhões de ouvintes mensais, não me parece ser uma carreira que está em crise. E pra quem for falar que isso ainda é efeito do escoro de senhorita, é só ver que o Shawn Mendes está 13 posições abaixo dela. Take That é uma das maiores boy bands de todos os tempos no Reino Unido. Por lá eles têm mais singles número 1 do que até mesmo as Spice Girls e o One Direction, mas a nível mundial é bem difícil comparar a popularidade deles com a de um de seus ex-integrantes, no caso, Robbie Williams. Eu chuto que aí nos comentários a Camila vai ser o que vocês mais vão questionar, mas pra mim o caso mais difícil de mensurar foi esse do Robin vs Take That, porque os caras foram muito grandes. No nível tipo, anunciar uma turnê e vender mais de 1 milhão de ingressos em uma hora. No entanto, quando você senta e coloca tudo na mesa, tudo que o Take That conseguiu, o Robbie igualou ou foi além. Com o plus de que ele de fato conseguiu romper barreiras e se consolidar como um artista a nível mundial. 75 milhões de cópias é um número bem redondo e, nesse caso, quase o dobro do que o Take That conseguiu mundialmente. Vamos fechar com o maior exemplo de todos? Michael Jackson é Michael Jackson e o nome dele ficou tão grande que a antiga banda que ele tinha com seus irmãos, mesmo com todo o sucesso que os Jackson 5 fizeram, hoje em dia ela é mais conhecida como uma espécie de trampolim para a lenda do pop que ele se tornou. Os outros irmãos e membros da banda tentaram partir em trabalhos próprios, mas nunca conseguiram chegar nem perto do pequeno Michael. Poderíamos passar horas trazendo números e fatos que provam que o Michael foi maior que os Jackson 5, mas eu acho que o nome dele já fala por si só, nem precisa de muito contexto. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!